Dia 27 de janeiro, gente. Oi, gente, muito bom dia para você. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira. A gente está começando o nosso programa mostrando para você as imagens de Goiânia ao vivo. São imagens vistas lá do Morro do Mendanha. A cidade está um pouquinho enfumaçada, mas fez muito calor ontem, né? Domingão quente, principalmente aqui em Goiânia. Esperamos que tenha chuva. E a gente mostra também para você um outro ponto de Goiânia, que é a T63, ali bem na esquina com a Avenida T4. Nesse momento, o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas isso aí em horário de pico fica muito congestionado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque a partir de agora nós temos muitos assuntos parlamentares, nós vamos falar de futebol, vamos falar de dores crônicas, vamos falar de planos de saúde. Sejam todos bem-vindos. Olha, a deputada Bia de Lima, do PT, reúne um fórum de servidores públicos para discutir pautas sindicais e promete uma forte atuação no setor. Você vai conferir agora mais detalhes na reportagem do Alice Ali e do Ronaldo Xavier. 2025 tá aí. Hora de priorizar demandas e já colocá-las em prática. A deputada Bia de Lima, do PT, que também preside o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintego, e coordena o Fórum em Defesa dos Serviços e dos Servidores Públicos de Goiás, promoveu reunião na Assembleia Legislativa, com as entidades representantes das diversas categorias do funcionalismo público do Estado. Em pauta, demandas dos servidores, entre elas IPASGO, database, planos de carreira, reorganização e fortalecimento do fórum. Durante a reunião, os participantes fizeram suas reivindicações. A deputada garantiu que dará continuidade ao tema. Nós, enquanto dirigente classista, mas com mandato que representa os servidores públicos aqui na Assembleia Legislativa, tomamos essa iniciativa de começarmos a discutir, inclusive para a gente saber como é que nós vamos fazer do ano de 2025 um ano de conquistas, de mudança desse cenário tão terrível para os servidores públicos, que a gente possa ter a recuperação verdadeira das carreiras e o respeito do governo de Goiás para quem faz o serviço de oferta de políticas públicas para toda a população de Goiás. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre planos de saúde. Nós estamos recebendo aqui o advogado Marcelo Celestino, especialista nessa área. Doutor Marcelo, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Boa semana. Para todos nós. Plano de saúde tem dado muita dor de cabeça para o usuário? Muito. Constantemente abusos, né, com relação à negação de alguns atendimentos, então tem sido tortuoso para os segurados. O senhor falou em abusos, né? Quais são esses abusos mais frequentes que acontecem? Bom, geralmente, quando alegam que são procedimentos que não estão previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também aqueles procedimentos que são alegados que são de estéticas e, na verdade, são procedimentos de saúde, e tem essas negativas que batem as portas do Poder Judiciário. O senhor falou nessa questão estética, eu me lembro que hoje está muito comum a questão da cirurgia bariátrica. Sim. A cirurgia bariátrica, depois a pessoa tem um excesso de pele, né? Nesse caso, a cirurgia, o plano tem que cobrir? O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essas cirurgias são continuidade do tratamento, do procedimento. Então, são obrigatórios os planos de saúde cobrir todos esses procedimentos decorrentes daquela cirurgia inicial. Então, é obrigado a fazer a cobertura dessas cirurgias pós-bariátricas, e também uma negativa constante que são com relação à redução de mamas, porque a negativa sempre alega que é procedimento estético da mulher, que na verdade não é. Então, havendo a indicação médica
para aquele procedimento justificado na questão da saúde, pode, e tendo em mãos a negativa do plano de saúde, ingressa com ação judicial e geralmente consegue eliminar bem rápido. Agora, nesse caso, doutor Marcelo, é importante que o médico passe a receita, a indicação do procedimento. O que nós temos visto muito constantemente é que a pessoa vai ao médico credenciado, o médico indica um procedimento e já fala, ó, esse procedimento o plano de saúde não cobre, você vai ter que fazer ele particular. E a pessoa já com essa informação do médico que o plano de saúde não cobre, geralmente vai para o procedimento particular. Sendo que tem que falar o seguinte, então faça esse pedido, eu vou pegar a negativa do plano de saúde, porque até mesmo para ter o reembolso, caso ela faça particular, para ela ter o direito desse reembolso, ela tem que ter aquela negativa. Ou para que acione o plano de saúde, para que o plano de saúde seja obrigado a fornecer aquela cirurgia. Doutor Marcelo, hoje a maioria dos planos trabalham com um sistema de coparticipação. Sim. Agora, os planos antigos não. Agora tem tido muito problema, às vezes o plano de saúde quer renovar o contrato para mudar. Quem tem plano antigo, quando é que ele deve mudar? Quando é que ele deve mudar, por exemplo, para coparticipação ou deve seguir? O direito que ele tem de continuidade daquele plano de saúde, né? Quando há uma rescisão, ela tem que estar prevista no contrato, né? Ou seja, se o plano de saúde vai querer rescindir aquele plano de saúde, aquele plano anterior, ele tem que ter as cláusulas, o que está previsto no contrato, se o contrato é um plano de saúde coletivo, ou se ele é um plano de saúde individual, então tudo tem que levar em consideração o que está previsto no contrato. Doutor, e quando, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa, ela tem o plano de saúde oferecido pela empresa, aí ela sai da empresa, mas quer continuar com o plano, tem jeito? Nesse caso, quando o vínculo, a ruptura do vínculo, né? Temos que ver o que está previsto no contrato que a operadora fez com relação ao plano de saúde. Havendo essa previsão da possibilidade de continuidade e havendo o interesse daquela pessoa em continuar, é possível sim. Doutor, com relação a reajuste, que isso deve dar uma dor de cabeça tremenda, né, para quem é usuário. Quais são as regras que definem o reajuste do plano de saúde? O plano de saúde coletivo, ele tem uma previsão contratual da sua forma de reajuste, a data do reajuste, mas sempre levando em consideração o que está previsto na Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que ela já estabelece anualmente, o índice que vai ser feito aquele reajuste. Então, tem os reajustes em decorrência de mudança de faixa etária, né, que é feita essa mudança, que não pode ter reajuste após os 60 anos. Depois de 60 não pode? Tanto é que teve essa mudança e eles pegaram e fizeram a regra da faixa etária até os 59 anos, em 10 faixas para poder ter essas mudanças, porque não pode ter mais depois dos 59. Pode ter o reajuste anual, né? Mas por idade não. Não, o reajuste anual, depois de 59, né? Não tem por idade. Não por idade. Doutor, e por exemplo, às vezes a pessoa viaja, né, e passa mal durante a viagem, e ela precisa daquele atendimento de emergência. O plano é obrigado a cobrir? Sim, o plano de saúde, caso não tenha naquela localidade o atendimento por aquele plano de saúde, ela fazendo o seu atendimento particular, ela tem direito a ter o reembolso daquela despesa que foi feita fora do plano de saúde, de forma particular, né, conforme o que está previsto no seu contrato, ou seja, ela é reembolsada em o que estava lá previsto no contrato, o que ela pagaria, e sendo tendo uma recusa de emergência, aí sim esse ressarcimento pode ser até integral do que foi gasto. Agora, nesse caso, doutor, a pessoa pode escolher a unidade hospitalar? Ela escolhe, mas ela sabe que ela vai ter um reembolso do que é o que o plano pagaria, né? A não ser que seja uma situação de extrema de urgência, que ela buscou aquela unidade que é de urgência, aí sim ela tem direito a ter o reembolso total. Hoje, por exemplo, tem diferentes planos, né? Hoje tem planos em que a pessoa não escolhe o médico, né? Ela vai lá, o médico está lá atendendo, aquele que está naquele dia é o que vai ser a pessoa. Agora, nesse caso, por exemplo, se a pessoa tem um plano anterior, mas quer mudar para esse novo plano, ela pode fazer essa portabilidade? A portabilidade de carência, que é chamado, né? A pessoa, ela pode ser feita essa portabilidade, mudar para um outro plano, inclusive, desde que
aquele plano que ela esteja atual, ou seja, ela não foi rescindido, não acabou, né? Que não tenha nenhuma dívida com o plano de saúde, que ela tenha cumprido aquela carência, porque se ela não tiver cumprido a carência, quando ela muda para um outro plano, ela vai continuar até atingir aquele período de carência no outro. Se ela já teve todo o período de carência cumprido no plano que ela está saindo, o que ela entra, ela não tem mais que cumprir o período por exemplo, de carência. Se ela mudar por um plano e tiver um problema de saúde daqui 10 dias, 20 dias, e precisar de uma cirurgia, ela consegue fazer sem Consegue, problema? porque se ela já tiver cumprido o período Sim. de carência no plano anterior, né? Exatamente. Agora, doutor, por exemplo, nesses casos assim, a pessoa percebeu que tem algum problema, vai para a justiça. A via mais rápida é o Poder Judiciário, porque os planos de saúde têm um período para poder fazer a resposta e geralmente ela não cumpre esse período, que é geralmente de 30 dias, ela não cumpre esse período e vai enrolando o segurado, né? Então a melhor forma é, tendo a negativa em mãos, ingressar com E a resposta sai rápida? Geralmente depende do juiz, depende da vara, porque quem caiu aquele processo, mas geralmente é rápido. Geralmente é rápido. Nesse caso, doutor, por exemplo, a pessoa às vezes está com um problema financeiro, não deu conta de pagar em dia, né, a mensalidade do plano. Em quanto tempo o plano pode chegar e falar, olha, o plano vai ser cortado? Hoje o plano ele tem que ter no mínimo 60 dias de atraso para poder fazer essa rescisão. E a rescisão, quando o plano é coletivo, tem que ver o que está previsto no contrato. O plano o familiar, o unipessoal, ele, atingindo esses 60 dias de atraso, ele é notificado anteriormente e é feita a rescisão. E uma coisa interessante é que esse período de atraso, ele não precisa ser contínuo. Dentro de um ano, se somado os atrasos e atingindo 60 dias, já pode fazer também a notificação para poder ter essa rescisão. Então quer dizer, se ela atrasar um mês, por exemplo, em fevereiro, o outro em novembro, já conta? Já consta. Mas é dentro do plano. Dentro do período de um ano. O ano corrente. Agora, se a pessoa quiser, não, eu quero fazer uma rescisão, a pessoa mesma, o usuário, é possível também? É possível, ela vai fazer a notificação também, né, para poder ir fazer o pedido de rescisão também. Eu conversei com o Dr. Marcelo Celestino, né, que é advogado especialista em planos de saúde e outros assuntos. Obrigado mais uma vez. Prazer estar com você. Boa semana para o senhor. Vocês também. Tá certo. Gente, vamos continuando o nosso programa aqui, vamos falar de furtos em lotéricas. Olha só, o roubo de um bilhete premiado pela funcionária de uma lotérica deixou muita gente preocupada com a possibilidade de passar por essa mesma situação. Mas será que tem jeito de tomar algumas providências para evitar cair numa cilada como essa e não ficar no prejuízo? É isso que você vai ver agora na reportagem do Vitor Silva. Marcos aposta em algum jogo na loteria, ele mesmo prefere conferir o resultado para não ter dor de cabeça. Sempre quando eu jogo, eu vou lá no Google e já vejo o número da quina, ou seja, da Mega Sena que saiu hoje. Aparece, então dali, conforme os números que já estão lá, eu já faço a conferência, eu já sei se eu fui um ganhador ou não. O Ronaldo é esperto e ele mesmo checa os resultados. Aí eu confiro em casa. Por que o senhor prefere conferir em casa e não ir na lotérica? Eu já levei um cano uma vez. A atitude é recomendada para não cair em golpes. Na última semana, viralizou o caso da atendente de uma lotérica do Distrito Federal que foi flagrada no momento em que furtava um bilhete premiado. Nas imagens registradas, a mulher confere a aposta, finge rasgar o bilhete e guarda embaixo da mesa. Depois que a cliente vai embora, a funcionária guarda o papel no bolso. Após chegar em casa, a ganhadora desconfiou e conferiu os números que havia marcado na cartela. Ela havia acertado 5 números no sorteio da Mega Sena. O valor do prêmio era de R$34 mil. Diante dos fatos, o marido da mulher registrou um boletim de ocorrência e a atendente da lotérica foi demitida por justa causa. Nesse caso do Distrito Federal, a atenção da cliente foi essencial para descobrir o crime cometido pela atendente. Por isso, o aconselhável é sempre ficar atento e identificar o bilhete com nome e CPF para não sair no prejuízo. A gente pede aos clientes que observe, que acompanhe a sua conferência e coloque no seu bilhete nome e CPF, que aí ele se torna intransferível. Segundo Gisana, as atendentes contratadas nas lotéricas possuem ampla experiência e os locais são monitorados por câmeras. A vice-presidente do sindicato explica que o caso do DF foi isolado.
Na verdade, ela já tinha praticado, né? Ela fez com uma premiação menor, né? Ela achou que era fácil e ela depois foi para uma maior. O que poderia ter respaldado ali o cliente? Ele ter endossado o seu bilhete com o nome e CPF. Com certeza teria blindado qualquer possibilidade da funcionária da lotérica executar aquele ato. Quanto à situação do Distrito Federal, a Catiúcia não deixaria barato se fosse com ela. Aí eu ia virar de ponta cabeça. Eu garanto que ela ia ser a última pessoa que ia querer problema comigo. Porque eu ia atrás, até do último centavo, com toda certeza. Gente, vamos falar agora de dor crônica. Quando a gente fala nesse tema, a gente imediatamente pensa num atendimento médico, né? Mas será que tem possibilidade também do tratamento psicológico? Quem vai falar para a gente sobre isso é a Jordana Ribeiro, psicóloga. Tá tudo bem, Jordana? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, seja bem-vinda. É interessante, né? Como é que a psicologia age, por exemplo, numa dor crônica? Eu falo que a psicologia precisa ser um dos primeiros pilares para o tratamento da dor crônica. Ela, fazendo o tratamento psicológico adequadamente, ela contribui consideravelmente para o desbloqueio das dores. Porque quando a gente olha para o ser humano de forma integral, as dores quando não tratada de forma psicológica, ela pode potencializar esse quadro de dor crônica, que é o que a gente chama de ciclo da dor crônica, como também pode desencadear as dores crônicas. Porque quando a gente fala em dor crônica, a gente lembra de fibromialgia, a gente lembra de dores na coluna, que o brasileiro sofre demais com isso, né? De que forma a psicologia age nesse sentido? Olha só, quando a gente fala sobre dor crônica e psicológica, é bom a gente desmistificar um ponto aqui. Que às vezes quando a gente fala psicológico, fala, tá falando que eu estou inventando, que eu estou com dores, e não é isso. Quando falamos psicológico, é porque envolve corpo e mente, né? Da mesma forma quando a gente fala psicossomática, psico da psique e soma do corpo. Então eu costumo explicar de uma forma breve, assim, de uma forma didática, de como que acontece o adoecimento. Todas as doenças têm um cunho emocional, até porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, quando a doença chega no corpo físico, o emocional adoeceu antes. Então, ali eu explico o seguinte, nós temos uma partezinha ali do nosso cérebro que chama sistema límbico, e o sistema límbico é responsável por armazenar todas as memórias, seja elas positivas ou nossos traumas, nossas questões. E se não resolvido, se não elaborado essas questões, é uma comunicação que o sistema límbico tem com o sistema imunológico. Explicando assim de forma bem didática. Sim. Então o sistema imunológico comunica com o sistema límbico quando não resolvido esse trauma e ele leva essa informação para o órgão, para o sistema responsável. E quando a gente fala sobre sistema osteomuscular, nós estamos falando de pessoas que têm uma rigidez na vida, que tem um movimento mais rígido, um perfeccionismo. Então, o psicológico, né, e o psicólogo atua justamente nesse ponto, quando a gente interpreta e entende o movimento de vida da pessoa que desencadeia essa doença, propriamente aqui hoje a dor crônica. Isso. Para a gente entender melhor, eu queria que você explicasse, por exemplo, vamos pegar uma dor provocada por um desgaste na coluna, que é terrível, né? Sim. Nesse aspecto, por exemplo, até que ponto a parte psicológica pode reduzir essa dor? Trabalhando nessa elaboração. Quando nós falamos da parte psicológica, a gente não exclui que há uma condição, ou às vezes houve um acidente e realmente está lesionado. Né? Algumas dores crônicas, nós falamos dessa dor que lesiona, trata, mas ela persiste, né? Ela perdura e ela continua ali prejudicando o contexto de vida desse paciente. Nós psicólogos da saúde, né, psicólogos clínicos da saúde, nós precisamos entender o contexto de vida desse paciente, como que ele está lidando com essa condição, como que o contexto social está influenciando na percepção dele, porque o referencial da dor é influenciado também pelo referencial social que ele está. Então, a gente primeiro precisa atuar nessa quebra do ciclo da dor para que ele consiga elaborar e não catastrofizar esse contexto da dor. E eu queria até falar porque você está lançando, né, a primeira pós-graduação do Brasil com foco no tratamento não farmacológico e não invasivo de dores crônicas. Fala para a gente sobre isso.
É o primeiro voltado para dor crônica e fibromialgia. Sim. É uma condição, principalmente a fibromialgia, que ela é muito marginalizada. As pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia ainda sofrem preconceito. Por quê? Porque é uma dor que não tem um exame laboratorial ou de imagem que comprove. E essa pessoa, ela de fato sente dor. E então, qual que é o preconceito? O preconceito é porque não tem nenhuma imagem, não tem nada que comprove que ela tem fibromialgia, a não ser o exame clínico. Então, é uma pessoa que sente dor no corpo inteiro, 24 horas por dia, insônia, fadiga, alteração intestinal, alteração psicológica como ansiedade e depressão. E as pessoas, por não ter um exame de imagem que mostre que ela está sofrendo, ela fala que é manha, que é preguiça, que é falta de coisa para fazer, sendo que essa pessoa ela realmente está sofrendo a ponto de ficar em cima de uma cama quando não tratada. Agora, como é essa pós-graduação que você vai ministrar? Ela é presencial ou EAD? Em EAD. EAD. Sim. Quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar. É voltada para que profissional? É voltada para a equipe multidisciplinar, o profissional da saúde que deseja olhar por esse viés do emocional é realmente recomendada para esse profissional. Por quê? Ali eu abordo principalmente para os psicólogos, porque muitos psicólogos não sabem que pode atuar nessa área, sendo que nós somos os principais ali que precisa estar junto com o paciente. Sim. Então, os profissionais da saúde que desejam ter esse olhar integrativo, ter esse olhar voltado para o emocional do paciente, querendo saber como quebrar esse ciclo da dor, que eu escuto muitas queixas de paciente, de profissionais, de que chega um momento da fisioterapia, chega um momento da alimentação que o paciente não evolui. Por quê? Porque precisa ser olhado por esse viés do emocional. Então, esse profissional vai saber como encaminhar, o psicólogo vai saber como intervir e desbloquear a dor desse paciente. Se a pessoa quiser participar, ela deve, quais são os canais que ela deve procurar? Tem o site da pós-graduação, né, que é pós.institutojordanaribeiro.com.br/dor e fibromialgia. Ou se quiser mais facilmente, pode pesquisar dor crônica e fibromialgia pelo Google, ou mesmo pós-graduação, ou ainda pelo meu Instagram, Jordana Ribeiro Psi. Aí ali já tem o link para ela já se cadastrar. Qual é a duração desse curso? 1 ano. 1 ano? 1 ano de duração. Agora, eu queria saber de você, o médico em si, quando ele está tratando o paciente dessa dor crônica, por que normalmente ele não caminha também para essa parte psicológica? Não seria interessante fazer esse casamento? Totalmente, muito importante. E felizmente nós temos já médicos que estão já envolvidos nessa causa de parcerias com psicólogos. Então eu falo muito que os médicos que estão mais atualizados, vendo essa importância dos psicólogos, eles estão já em colaboração com esse paciente, com esse psicólogo, para esse desbloqueio da dor. Chega para mim muitos médicos que se queixam em relação a isso, de que, Jordana, eu preciso encaminhar esse paciente para você porque aqui já deu, não é o medicamento. Tanto que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela defende que o principal tratamento para a fibromialgia, por exemplo, é o não farmacológico. Então, nós precisamos estar juntos desses médicos para que a gente possa oferecer o melhor tratamento para o paciente. Jordana, e quais são os resultados que vocês obtêm, principalmente em pacientes com dores realmente da fibromialgia, dores muito fortes, dores na coluna? Quais são os resultados? 100% de remissão, pessoal. Eu sou pioneira no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios e hoje já Tira a dor toda? Sem dor e sem remédio. Já são milhares de mulheres hoje já catalogadas que alcançam a vida sem dores e, consequentemente, os médicos desmamam a medicação. Eu desenvolvi o tratamento, que é o tratamento Fibromulheres, que, por ser online, já proporcionou mulheres do Brasil inteiro e de outros países também, como Portugal, Bélgica, França, a vida sem dores. E aí, quando eu comecei nesse tratamento, eu buscava a qualidade de vida, até porque os artigos falavam muito sobre não tem cura, não tem cura. Eu, não tem cura, mas tem como ter qualidade. E dentro disso a gente conseguiu construir essa metodologia para o desbloqueio da dor. Jordana, o que provoca a fibromialgia? Que até um tempo atrás a gente não ouvia falar nisso, né? Está sendo o mal do século, né? Pois é.
Cada vez mais. Ainda não tem estudos que comprovem o que especificamente que desencadeia a fibromialgia. Ela é uma doença multifatorial. Então a gente vai ver uma condição física, uma condição também tem estudos comprovando ali para ver se fecha um diagnóstico em relação à genética. E eu defendo muito essa questão do emocional, né, da psicossomática ali, que vem o adoecimento emocional para reverberar no corpo. Quero muito agradecer a Jordana Ribeiro, psicóloga, participando com a gente aqui ao vivo no nosso Agora Goiás. Obrigado, volte outras vezes, achei muito interessante. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você, obrigado. Vamos continuando aqui, daqui a pouco tem mais assuntos, mais entrevistas, mas antes nós vamos falar de uma notícia interessante e boa para a gente. Goiás teve recorde na produção de grãos na safra 2024-2025. Chuva em abundância contribuiu muito para esse resultado e deixou muito produtor rural satisfeito com a colheita, né? Na fazenda da Luzanir, que a gente vai mostrar agora, lá em Bela Vista, você vai ver que uma das técnicas utilizada é a rotação de cultivo entre os grãos, que ajuda a fortalecer o solo. Mais detalhes com a Isabela Mendes. Na fazenda da Luzanir, em Bela Vista de Goiás, as chuvas em abundância contribuíram para uma plantação de 1.334 hectares de soja. As chuvas estão sendo assim bem distribuídas, né, o volume delas, e isso facilita bastante. A agropecuarista explica que o sistema de rotação de cultura, alternando entre os grãos de milho, soja, milheto e girassol, fortaleceram o solo. Outro diferencial importante foi o uso de fertilizantes agrominerais, que além de sustentáveis, deixam o solo fértil. Aumenta a riqueza do solo, diminui custo. E é importante também para o meio ambiente, porque todo esse esterco, ele é voltado para a natureza, ele não vai para os córregos e nem as nascentes. Os números levantados pela Companhia Nacional de Abastecimento são claros. Goiás este ano terá uma safra recorde de grãos, podendo chegar a 33,7 milhões de toneladas na colheita, um número que é 11% a mais que a safra do ano passado. Os principais resultados é justamente o investimento do agricultor, se deve a esse investimento em tecnologia, investimento em cultivares mais adaptados às nossas condições climáticas. E nesse ano, especialmente nessa safra 24-25, a gente acompanhou precipitações, condições climáticas mais favoráveis. Segundo a Secretaria de Agricultura, o recorde alcançado também é atribuído ao aumento da produção da soja e do milho, que são impulsionados pela exportação e o trato animal. É utilizado como base da alimentação animal e é também fonte de comércio internacional. Quando a gente fala dessa importância, a gente exporta muito farelo de soja, óleo de soja, outros commodities também que são exportadas e traz também, então, como esse resultado principalmente favorável. Hoje, o estado de Goiás exporta quase todo o grão, quase toda a produção de soja para o principal parceiro comercial, que é a China, e também tem ampliado mercados nesse sentido. Para a Luzanir, trabalho duro, dedicação, união familiar e bem-estar da equipe são qualidades-chave para todo o ecossistema de produção no campo. Esse relacionamento familiar, o relacionamento de funcionários, né, de parceiros que trabalham conosco, toda essa integração, não só do sistema, mas a integração de gestão, tudo isso facilita para uma boa produção. Que é um curso dificílimo, não é isso? Aloysio Gustavo Miranda, bom dia para você, tá tudo bem? Bom dia, Jordevar, tudo bem? Agradeço a oportunidade, o espaço, né? E
Tem coisas que só Deus vai explicar nas nossas vidas. Você já está na medicina em qual faculdade? Na UFG. Na UFG. Eu passei primeiro na UFJ, Federal de Jataí, no início de 2023. Fui para lá, fiquei 40 dias, passei aqui e voltei para casa. Só que eu passei lá com a minha nota de 2021, em 9ª chamada, 1 ano depois. Por isso que eu falo para os meninos, não deixa de olhar, continua acompanhando. Só que eu continuei estudando o ano de 2022 e com a nota de 2022 eu passei na UFG e voltei para casa. Olha só. E você é ambulante? Há quanto tempo você é ambulante? Desde 2000. Você é casado? São 24, casado. Tem filho? Tenho um filho, meu filho tem 10 anos. E sempre tinha esse sonho, né? No comércio ambulante, o que dá para tirar por mês aí? Jordevar, é muito assim, instável, né? Tem mês que você tira R$1.000, tem mês que você tira 2.000, tem mês que você não tira 1.000. Mas como é que você paga? Você fez o ensino público? O ensino público, da Depois escola o pública a ensino vida inteira. Tem o ensino médio em escola pública. Foi o que minha... Ensino médio você foi para a escola particular? Isso, eu terminei o ensino médio escola pública. Fiz tudo em escola pública. Ah, aí você fez cursinho então? Aí quando eu terminei meu ensino médio, eu fui atrás das escolas privadas em Goiânia. E Deus colocou um anjo na minha vida chamado Permínio Albuquerque. De qual escola? Lá do Protágoras. Eu conheço. O Permínio... Por que ele foi um anjo? Ele te deu uma bolsa integral? Jordevar, você desculpa a emoção, mas assim, Permínio é um cara que é desprendido de tudo. Tudo que ele pode fazer para ajudar, ele faz. Então, assim, ele me ajudou, me deu bolsa, me ajuda. Hoje, eu estou na faculdade, o ano passado ele me ajudou de novo, esse ano ele sempre, igual ele disse, né? Você passou, mas a gente não vai soltar da sua mão. Continua me abençoando, me acompanhando. Foram, assim, os últimos 9 anos tentando, né? Que já tem 2 que eu estou na faculdade, mas foi muita luta. Para o senhor ter ideia, eu saía de casa de segunda para terça, eu rodava o estado inteirinho. De Posse, indo para Bahia, até Mineiros, perto de Mato Grosso, Catalão, até Aruanã, eu cortava tudo o primeiro semestre. Por que você fazia isso? Eu montava barraca, né? Eu vendendo brinquedo, algodão doce, nas pecuárias, festa de romaria, carnaval. E trabalhava o primeiro semestre assim, dia após dia, sem parar. E aí no segundo, e estocando alimento, né? Porque no segundo semestre eu só estudava. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite. Eu ficava no Protágoras o dia inteiro estudando. Levava a marmitinha, esquentava lá na hora do almoço. Você chegou a fazer um outro curso superior? Eu fiz medicina veterinária. Só que é o que eu digo assim, o que Deus tem para nossas vidas vai acontecer. Por que você não seguiu na medicina veterinária? Eu desenvolvi tanta alergia que eu não posso exercer. E eu trabalhei em uma clínica só nesse tempo, depois que eu formei. Só que tive que parar por causa das alergias, das crises alérgicas. E fiquei seguindo, tentando atender a domicílio. Mas mesmo assim, as repentinas crises, eu tive que dar baixa no meu CRMV. Não atendo mais como veterinário. Aí voltei a fazer o que eu fazia antes, que é vender as coisas, né? E agora está na faculdade. E estou na faculdade. Já foram médico. 2 anos. Vai virar médico. Já foram 2 anos, graças a Deus. E é só Deus que explica o que eu estou vivendo. Porque depois que você se tornar médico, e aí? É só olhar as imagens. O que você acha que eu vou ser? Eu vou ser Fala pediatra. Pediatra. Eu vou ser pediatra, Jordevar. Aí muita gente fala assim, pediatria não dá dinheiro. Eu não estou aqui por dinheiro. É propósito de vida, Jordevar. Eu amo trabalhar com criança. Trabalho com criança tem mais de 20 anos. Eu tenho certeza que Deus vai entregar esse propósito na minha vida. Vai permitir eu fazer a residência em pediatria. E vamos caminhando, um dia de cada vez. Porque não é fácil, Jordevar. Mas é possível. José foi vendido por quem mais deveria protegê-lo. José foi preso por um crime que ele não cometeu, ele não aliciou a mulher de Potifar. Por isso que a gente não pode bater pezinho, não pode murmurar. Porque ele estava preso, Deus colocou um sonho no faraó, e o faraó mandou chamá-lo, né? Porque o copeiro lembrou que José interpretava sonhos. Você chegou em algum momento a pensar em desistir? Várias vezes. Como? Porque não é fácil, Jordevar, é uma luta muito grande. Qual foi o momento que você falou assim,
eu vou desistir, não tem jeito mais, não dou conta mais? Assim, não é que eu falava que eu... Mas passava, falava, gente, será que eu vou alcançar isso? Mas sempre vinha um renovo. Sempre falava, eu vou continuar. E eu sempre ouvia da boca do Permínio, enquanto você não desistir, a gente não desiste de você. E eles não desistiram. E eles não desistiram de mim. Qual é o sentimento de gratidão que você tem? Gratidão é princípio, ela não caduca, é pro resto da vida. Eu tenho gratidão para sempre. Entendeu? Com todos os professores que sempre me ajudaram, o Permínio, o professor Caetano, o professor Beto, o professor Wellington, são professores das específicas também que me ajudaram. Todos os outros professores do colégio, né? Todos. Como é que você, por exemplo, você chegou, você tinha que convencer a escola, por exemplo, o Protágoras, né, vamos falar o nome, que você precisava realmente ter uma bolsa integral, que você não tinha condição de pagar. Como é que você convencia eles? Eu conheci o Permínio na primeira escola onde eu fiz cursinho, em 2003, lá no Método, que não existe mais essa escola. E eles viam, porque eu fui lá, fiz uma seleção, consegui uma bolsa na época, eu pagava R$100 na época de mensalidade, mas eles estavam vendo a minha luta. Porque tinha dia, Jordevar, que você cochilava em sala de aula. Porque na noite anterior eu tinha trabalhado, no final de semana eu tinha trabalhado nas festas de interior. Tinha dia que eu chegava cansado, eu colocava uma bacia com água gelada em casa, debaixo da mesa, enfiava os pés dentro para não dormir. Porque o que eu pensava? É a oportunidade que Deus está dando para a minha vida. É a oportunidade que Deus está falando, meu filho, segura. Segura porque... Que chegou aos 40 anos de idade. Cheguei aos 40 anos de idade. Que aí você entrou para a Entrei para medicina. Isso, aos 40 anos de idade. Hoje, com 42, eu vou para o 3º ano do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás. E daqui mais 4 anos eu sou médico. Como é que é você na faculdade de medicina? Jordevar, seu relacionamento, sua história? Muito respeito. Eu vejo assim, muito respeito dos colegas, eu vejo muita empatia. Claro que existe aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade maior e as que você tem menos, mas eu vejo assim na coletividade. Todo mundo me trata com muito respeito. Eu vejo assim muito carinho da parte de todo mundo, à disposição. Os colegas sempre falam, se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Agora, mesmo sendo uma faculdade pública, a gente sabe que o custo é alto. É alto porque o curso é integral, você tem deslocamento. Hoje, por exemplo, voltar. Você tem tempo ainda de trabalhar? Ou você faz isso fim de semana? O tempo a gente tem que criar ele, Jordevar. Que horas que você trabalha hoje? Eu trabalho, por exemplo, agora que eu estou de férias, eu estou trabalhando no semáforo, ali na T64 com a T4. Lá eu estou vendendo amendoim e paçoca todos os dias. Dia 17 voltam as aulas. Aí eu organizo o horário, eu tento dar uma aula particular para os meninos que estão na luta, que o colégio me indica. Eu corrijo prova para algum professor ou outro que tem... que, por exemplo, lá no Protágoras eles permitem a gente corrigir, então eu corrijo prova para algum professor ou outro lá. Aí final de semana que tem um evento, tem uma feira, por exemplo, a pecuária, os outros não tem como ir mais, porque é fora de Goiânia. Não tem como eu sair e matar uma semana de aula no curso de medicina. Agora a pecuária de Goiânia eu trabalho todo ano. Final de semana? E final de semana aí eu vou para uma feira, vou para a porta de um supermercado. Aí final de semana às vezes tem prova para corrigir, eu estou em casa corrigindo prova. Às vezes tem um aluno que está precisando de reforço, eu vou lá e dou um reforço. Que eu ajudo tanto física, matemática, química, biologia, redação, história, geografia, tudo eu consigo ajudar os meninos também. Olha que legal. Eu estou feliz demais de estar entrevistando você, conhecendo uma história de luta e de gratidão. Sim. E de confiança em Deus acima de tudo. Sim, acima de tudo. Porque é o que eu digo sempre assim, igual os professores sempre falam, Luiz, o mérito é todo seu, porque a gente vê a sua luta, a gente te ajuda porque vê a sua luta. Então, assim, eu vejo isso, mas é o que eu digo sempre. Por mais que eu sei que eu dedico muito, eu me esforço bastante, mas nada disso é pela força dos meus braços, é pela misericórdia de Deus. Se você tivesse que agradecer essas pessoas agora, o que você falaria para elas? Que vocês estão cumprindo um princípio bíblico, que Deus vai sempre dar a vocês, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Em Provérbios, lá diz, aquele que estende a mão ao necessitado, aquele que ajuda um pobre,
empresta diretamente a Deus. E Deus sempre vai honrar vocês, onde quer que vocês estejam. Eu conversei com Aloysio Gustavo Miranda, um vendedor ambulante que vai se tornar médico em breve, graças à sua força de vontade, à sua luta. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Quero conversar com você depois de formado, hein? Com certeza. Um grande abraço para você. Vamos continuando. Que história maravilhosa, linda, não é, gente? Nunca perca a esperança e lute sempre. Olha, o governador Ronaldo Caiado participou com o prefeito de Goiânia e de Aparecida também de um lançamento de um projeto muito importante que é de combater a dengue. E olha só, nós já tivemos a primeira pessoa morta este ano vítima da dengue. Dá uma olhadinha. Quando o assunto é dengue, a dona Jovelice já sabe que a melhor saída é a prevenção. Eu acho muito importante, porque infelizmente há muitas pessoas, há muitos moradores que esquecem de limpar seus quintais. E pensando nisso, o governador de Goiás e as prefeituras de Goiânia e Aparecida lançaram nesta sexta-feira um mutirão contra a dengue. O evento aconteceu no Centro de Artes e Esportes do Parque Flamboyant, na divisa dos municípios, e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e dos prefeitos Sandro Mabel, da capital, e Leandro Vilela, de Aparecida de Goiânia. Nós estamos distribuindo máquina costal, medicamentos para hidratação dos pacientes nossos, para controle também do quadro febril. Nós estamos dando aí aquele soro que você pode dissolver na água para poder antecipar a sua hidratação. Nós estamos distribuindo os inseticidas para fazer o combate localizado daqueles focos de dengue. Então isso tudo, gente, é um trabalho conjunto e o Estado está ativo e com ação direta. Segundo o governador Ronaldo Caiado, a conscientização precisa acontecer em todos os municípios goianos. Goiás já notificou mais de 2.000 casos de dengue somente este ano. E o alerta é para a circulação do sorotipo 3 da doença. A maneira como esse vírus lhe atinge, ele tem um menor potencial danoso ao seu organismo, porque você tem anticorpos para poder lhe proteger. Quando você tem muitos anos que você não tem o sorotipo 3, você está descoberto de qualquer proteção, tá certo? De imunidade, de anticorpos para poder combater esse vírus que entra no seu organismo. O mutirão integrado já começou e se estenderá durante toda a semana. Agentes comunitários de saúde dos municípios farão visitas domiciliares orientando sobre o combate ao mosquito. O principal objetivo é conscientizar a população neste momento. Em Goiânia, no sábado, haverá também oferta de serviços em outras áreas. Além do cadastramento no CadÚnico, vacinação de rotina, testagem para a Covid-19, aferição de pressão e entregas de kits de saúde. O prefeito Sandro Mabel disse que vai intensificar a fiscalização. Olha que interessante, gente. É fundamental que a gente cuide do nosso quintal. Porque o combate à dengue começa por nós e é feito por nós. E olha, quando a gente combate, a gente salva vidas, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos falar de futebol a partir de agora. Já estou recebendo aqui meu amigo Hugo Duarte, porque esse final de semana foi um final de semana muito importante para o futebol goiano. Tá tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem, bom dia, Jorge Nevar, e muitos gols. Você estava querendo, aconteceu. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, já vamos começar com o grande jogo do final de semana, que foi Atlético e Vila Nova. Qual foi o resultado? Olha, o Vila 3-1 pro Vila lá na casa do Atlético. É? Ninguém esperava, não. Nós estamos vendo ali já. Pode botar para rodar aí, porque eu quero ver se... Parece que o Vila já... Jogou como se estivesse em casa. O Vila jogou, não foi aquele time que ficava recuado, ia para o contra-ataque, não. O Vila partiu para cima e surpreendeu o Atlético. Aí esse aí foi o primeiro, né? Foi o lateral que fez, o Igor Henrique, não foi esse? Isso, o Igor Henrique fez 1-0. Grandão, né? Deixaram subir sozinho, né? Exatamente. Foi lá. Agora esse gol aí... Ave Maria. Esse gol aí... Emerson Urso. Dizem que lembra daquele 5-3 do Vila contra o Goiás, mas esse gol, se você reparar, ele foi no campo do Vila. Aquele gol contra o Goiás... Do Leonardo. Do Leonardo foi depois da linha. Esse ainda foi mais
é mais longe ainda. Porque... Mais longe? Agora, um goleiro desse não pode tomar esse gol, viu? E como goleiro, né? Não pode tomar esse gol, Eu não sei o que aconteceu, não foi uma bola que cobriu, foi do lado dele, olha para você ver, olha. Ah, não, aí já está... nós já estamos... A gente vai voltar nesse gol que você colocou. Agora, é impressionante a atuação do Vila Nova. Eu gostei muito, eu assisti o jogo, gostei muito. A hora que a gente for, aí é o gol do Atlético, né? Também. É o chute do Shailon, né? Bateu no travessão, né? E na sobra o artilheiro estava lá para isso. Exatamente. Ô Kennedy, vamos deixar os gols rodar, porque eu quero voltar naquele gol do Emerson Urso, que, aliás... Eu vi as duas rodadas, ele está dando um show, viu, esse Emerson Urso. Muita correria, uma alegria nas pernas que precisa ver. E você está vendo, Jordeva, já estamos na 4ª rodada, você disse que gostou do jogo, porque o time já estão se soltando, já estão entrosando. A tendência agora é o Vila embalar, o próprio Atlético também, não é pelo fato de ter perdido a partida por 3-1, que não, o Atlético a tendência é melhorar, o Goiás vem já vencendo, então as equipes vão, como eu disse, da 5ª rodada começa a deslanchar. A deslanchar. Nós vamos rever o gol do Emerson Urso, porque aí, ó, tinha muitos jogadores na frente. Do Leonardo, eu lembro que ele estava sozinho, ele matou a bola, tranquilo. E foi por cima do goleiro. Esse aí não foi, esse foi do lado. Eu nunca vi, olha para você ver, olha lá. Muito longe, né? É muito longe. O goleiro estava adiantado, mas não foi por cima, foi para o lado. E eu vi a jogada, olha lá, ele olha, ele percebe que o goleiro está mal posicionado. Você viu? A bola não cobriu o goleiro, olha para você ver, foi do lado, olha lá para você ver. Sabe o que é isso? O que é? Um goleiro que está sem ritmo de jogo, um goleiro que está ainda sem, né, muito tempo parado, o goleiro é difícil. Exatamente, mas um belo gol, hein? Vai ser o gol mais bonito do campeonato. E ali você viu o goleiro, não sabia nem onde estava. Porque ali você não precisava daquilo, a bola, exatamente. Você não poderia tomar um gol. Não poderia. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para o jogo do Goiás. Goiás jogou com quem? O Goiás jogou com o Anápolis. No sábado bateu por 1-0, um gol de pênalti, onde foi muito contestado. Para mim, houve o pênalti. Isso, eu ia te perguntar isso. Para mim, houve o pênalti. Houve o pênalti. Reclamando, falando que a arbitragem... Não, se puder mostrar o pênalti aí... era um pênalti que, se você não desse também, não ia ter muita reclamação, mas que foi pênalti, foi. Não, eu também achei que foi pênalti, até porque o zagueiro deslocou o jogador do Goiás, ele não tem essa imagem, mas foi uma polêmica, depois a gente pôde ver, o VAR, teve até a consulta do VAR, não teve? Na verdade foi muita reclamação por um lance que foi pênalti. Então, para ser pênalti, não precisa você pegar um porrete e não matar o jogador, não, né? Cortar uma perna dele, não precisa. Eu acho que talvez seja... Olha, nós estamos vendo a jogada do Goiás. Quem que jogou, aliás, 1-0, mas eu acho como é que foi o jogo? Como é que foi o jogo? Não, o jogo em si era um jogo onde o Anápolis é uma equipe difícil lá dentro, mas o Goiás mandou na partida. O Anápolis teve algumas chances, um jogo equilibrado. O Goiás, para você ver, tanto que foi equilibrado que foi de pênalti o gol, né? Eu estou vendo muita jogada aérea, né? O jogo equilibrado, um jogo que era... Na verdade, eu tinha dito aqui que era empate, lembra? Eu falei assim, é jogo para empate. Mas um gol de pênalti, o Goiás aproveitou, fez o gol, claríssimo, foi pênalti, muita gente contestando, mas foi pênalti. Então, resultado normal, a vitória da equipe do Goiás. Engraçado, e a gente tinha uma expectativa em relação ao Anápolis, até pela história do Anápolis no ano passado, né? Subiu da Série D para a Série C. O Anápolis perdeu o último confronto para o Goiatuba por 1-0, aí perdeu em casa agora joga contra o Goiânia, né? Que o Goiânia precisando vencer. Então o Anápolis está numa situação que não era esperada, era para estar bem melhor. Mas futebol é jogado, né? Não adianta você viver de história. Exatamente. Porque o Goiás, desde quando começou o campeonato, ele estava assim meio... Começou ali... perdendo, né, pro Goiatuba, não foi? Como eu disse, até a 5ª rodada, eu não esperava muito do Goiás, do Atlético, porque eles estavam atrasados na parte física, treinaram só 15 dias, as equipes tinham 2 meses treinando, por isso que só deslancha a partir da 5ª rodada. Vamos colocar então os resultados? Coloca aí, eu quero avaliar com o Hugo aqui. Vamos lá. Vamos lá, Goiânia 1-1 contra a Aparecidense, está aqui. Um resultado normal, mas o Goiânia precisava vencer. Hoje o Goiânia é o lanterna, com 1 ponto. Anápolis perdeu para o Goiás por 1-0. Normal, resultado normal, o empate seria, mas o Goiás é o Goiás. E o Iumas, hein?
Eu disse que Perdeu a invencibilidade. Esse eu acertei, ainda falei 2-0 para o Jataiense. Era o Jataiense em casa, vinha de derrota, o Inhumas... Eu até brinquei que você falou, olha, você falou, vai ganhar. O Inhumas vai ganhar. O Inhumas vai fazer um bom campeonato, não vai ser rebaixado, mas não adianta esperar muita coisa do Inhumas, não. Goianese e Goiatuba. Jogo que o Goianese 2-2. Tinha que vencer, não conseguiu, o Goiatuba vinha de derrota, resultado normal. Isso é interessante, né? Porque o Goiânia e o Goianese são igualzinho, né? Ponto. Perdeu as 2 primeiras partidas, depois, quando jogaram em casa, precisavam ganhar, empataram. Empataram, por exemplo, a coisa não está boa. E o Abecate, hein? Era o clássico lá, né? O Abecate e o Craque. Eu também disse que o Abecate venceria, porque precisava vencer, um time novo aí no campeonato. Resultado normal também. Abecate 2, Craque 0 e Atlético perdeu em casa por 3-1 para o Vila Nova. Clássico, era um resultado, principalmente empate, que a gente imaginava. Mas um 3-1 foi um pouco fora. Para mim, se fosse 1-0, 2-1, 3-1. E com essa vitória aí, o Vila Nova assumiu a liderança do campeonato com 10 pontos, não é isso? É o líder. É o líder, não é? O Inhumas segundo, né? Se tiver a classificação, a gente já pode colocar, mas senão a gente já vai comentando aqui para a gente já imaginando o futuro, né? Porque domingo que vem, daqui a pouco a gente fala do clássico, né? Então vamos lá. Vila Nova em primeiro, Inhumas em segundo, Aparecidense em terceiro, Goiás em quarto, Jataiense em quinto, Abecate em sexto, Atlético em sétimo, Anápolis em oitavo, Goiatuba em nono, Craque em décimo e lá na lanterninha, Goianese e Goiânia, todos com 1 ponto, sem nenhuma vitória. Esses dois, eu costumo dizer, esses dois seriam rebaixados. Não, o campeonato precisa terminar, hoje não vai ser rebaixado ninguém, mas está tudo normal para mim. O Goiás o Atlético está em sétimo, oitavo, não sei. É normal, Jorge. Classificam 8. O Atlético tem sétimo. Classificam 8 equipes. Ainda tem muita coisa, ainda falta praticamente 8 rodadas ainda, ou 7 rodadas. Essa vai para a quarta, né? Essa foi a quarta rodada. Nós temos ainda 8, né? 7, né? Que são 11 rodadas, né? Contando com... A próxima rodada vão faltar 7. Então, para mim, está tudo normal. O Atlético, essa derrota não foi nada. Com certeza, o próximo jogo... Vamos falar da próxima rodada? Vamos falar da Quer ver? Eu vou te ajudar aqui, ó. Goiás joga contra a Jataiense em casa amanhã, 7h30. Favorito, Goiás. Favorito. Vila Nova enfrenta o Craque, quarta, 7h30. Vila. O Atlético, todo mundo jogando em casa. O Atlético joga contra o Goianese em casa, quarta, 9h30. Tem que bater. 7h30. Tem que ganhar. Tem, não tem? Taca. Coitado do Goianese, hein? Pois é, o Goianese, a coisa não tá boa. Virou giral de pancada. A Aparecidense e Inhumas jogam quarta, 7h30. Taca, a Aparecidense vence. Então, gente, aí você... Não, o Inhumas foi aquilo que ele já fez. O terror do interior já está... Acabou, agora ele vai empatar em casa, Agora, olha só, a chance do Goiatuba jogando com a Abecate. O Goiatuba joga em casa. Para mim, o Goiatuba vence. Vai tirar o pé da lama. Vai. Anápolis joga em casa de novo e vai enfrentar o Goiânia. Não pode perder. O Goiânia também não. Se empatar é horroroso para as duas equipes. Eu vou de Anápolis aí. Você vai de Anápolis? Vou. Tá bom. Vou de Anápolis assim. Eu estou torcendo pro Galo. Estou querendo que o Goiânia vença, mas eu acho que o Anápolis bate. Tem de derrota para o Goiás. E domingo, 6 da tarde. 6 horas da tarde no domingo. Por que não botou mais cedo? Para testar a iluminação, né? Que vai estrear a iluminação. Porque aí eu estou falando aqui, Vila Nova e Goiás. Vai ser no Serra Dourada? Serra Dourada? Agora vamos confirmar se são as duas torcidas ou só uma torcida. Mas sendo no Serra Dourada, inclusive estarei lá assistindo essa partida. Atenção, gente. Hugo Duarte, Vila Nova e Goiás. Quem vence? Olha, clássico, para mim, o Vila é favorito. Sim. O Vila é favorito. Mas se o Verdão chegar e dar uma tunda, uma taca, uma coça no Vila, não é anormal também. Não é clássico, surpresa. é jogo equilibradíssimo, né? Mas qualquer equipe que vencer, resultado normal. Mas se você me perguntar, eu vou de empate. Para encerrar, Neymar deve voltar para o futebol brasileiro. Segundo informações que a gente teve hoje de manhã, já estaria acertado o retorno dele, possivelmente chegando essa semana, para jogar no Santos. Jogar eu não sei se vai, mas para fazer uma mídia vai ser muito bom para o Santos, infelizmente. Por que não jogar? Não, o menino Ney, ele não tem mais físico, ele não tem mais condições profissionais. 33? Mas ele é muita viagem, é muito todinho, é muita noitada que esse rapaz... Mas ele está pensando em jogar na Copa do Mundo. Ele está pensando, mas tem que perguntar se o Dorival ou o treinador que vai convocá-lo. O Neymar o Dorival não é aquele que teve uma discussão
que ele dispensou o Dorival do Santos. Que o Neymar mandou o Dorival Júnior embora. Esse que o René Simões falou, olha, vocês estão criando um monstro. Um monstro. O Neymar, rapidinho, o Neymar, um baita de um jogador, craque, jogou no Santos, jogou no Barcelona, mas o Neymar acabou a sua carreira depois que saiu do Barcelona. Depois foi só nome, foi mídia. 3 Copas do Mundo, não ganhou nenhuma Copa do Mundo. É um cara e não jogou bem, né? É uma pessoa que hoje não precisa do futebol, certo? Não tem mais a emoção de jogar futebol. Infelizmente, eu acho ele um craque, mas ele não soube se valorizar. E para mim, pode escrever aqui hoje, ele não dá conta mais de jogar profissionalmente. Dito e feito, obrigado. Daqui a pouco tem mais? Às 11 horas, o Alego Esporte te aguarda. Hugo Duarte, meu amigo comentarista, falando tudo de futebol. E com ele a gente encerra a nossa edição desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Interessante, janeiro já está acabando. E fevereiro passa rápido, né? Daqui a gente chega tem 31 Natal. dias, né? Fevereiro é 28 ou 29, se eu não me engano. Esse agora é 28. É 28, ainda passa mais rápido. Um abraço. Outro. Gente, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta. Fiquem todos com Deus.